Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista.
Aleluia! Boa noite, minhas amadas. A graça e a paz. Vamos ficar em pé na presença desse Deus maravilhoso, nessa atmosfera que Ele preparou para nós, nesse ambiente que foi preparado para nós com muito amor, amém? Diga assim aí no seu lugar: obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou este tempo para que eu esteja contigo. Se você puder agora fechar as suas mãos e levantar bem alto. Levante as suas mãos bem alto, fechar os seus olhos. E aí no seu lugar, comece a invocar o nome do Senhor, dizendo palavras de amor a Ele. Diga a Ele o quanto você o ama. Diga a Ele o quanto você é grata por estar aqui nessa noite. Diga a Ele o porquê você veio. Você, querida, que não conseguiu chegar. Você que está aí no seu carro, na sua casa. É o seu momento com Ele. Conecte com o Senhor. Se conecte agora com o Senhor. Porque nós estamos nos conectando com o Rei dos Reis. Nós estamos nos conectando no trono da graça. O Rei da Justiça. O Leão da tribo de Judá. Ele está aqui nessa noite. Oh, aleluias. Senhor, nós viemos aqui com este propósito. Nós viemos aqui com o propósito de te adorar. Nós viemos aqui com o propósito de te engrandecer. Nós viemos aqui com o nosso coração totalmente aberto, quebrantado. Como diz, Senhor, o tema, como um barro. Como um barro nós estamos diante de ti. Como um barro para ser tocado, como um barro para ser amassado, esmiuçado na tua presença. Espírito Santo, olha agora para os nossos corações. Faz revista, Senhor, em nossos corações. Acha graça em nós, Senhor. Que a tua misericórdia, que é de geração em geração, seja derramado poderosamente neste lugar, porque a nossa intenção é de nos derramar diante de ti, é de nos derramar diante de ti. Tudo o que temos, tudo o que somos, agora está rendido a ti, Senhor. Está rendido a ti. Você pode dizer isso no seu lugar? Mulher de fé, você pode dizer isso no seu lugar? Eu estou me rendendo a ti. Eu estou me abrindo para esse novo tempo, para essa nova estação. Eu quero ser tocada. Eu quero ser impactada. Eu quero ser ministrada pela graça do Pai. E rendida a ti, rendida a ti, rendida a ti. Diga isso aí no seu lugar. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Aplauda! Vamos adorar ao Senhor, glória a Deus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés.
santo nome, Senhor. Você pode aplaudir mais forte a Ele nesta noite? Oh, obrigada, Pai, por este encontro. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por este encontro, porque nós estamos aqui para louvar e agradecer o Teu santo nome. Você pode fechar os teus olhos. Você pode começar a engrandecê-lo aí do seu lugar. Começar a falar palavras de amor a Ele, porque Ele se faz presente na casa. E Ele é o nosso bem mais precioso nesta noite. Ele vai nos moldar nesta noite. Você crê nisso? Aleluia. Eu não tenho mais minha vida como preciosa. Eu fui encontrada. Você foi encontrada nesta noite. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrada. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia, declare. Eu não tenho mais minha vida como preciosa. Eu fui encontrada. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrada. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais satisfaz. Declaram. Uma vez nada mais me satisfaz, Senhor. Uma vez que eu coloquei, nada mais. Eu estou aprendendo, declare nessa noite. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Eu estou aprendendo. Nós estamos aprendendo, Senhor, a partir de hoje.
dia mais satisfeito em ti. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Eu estou aprendendo a estar, Senhor, cada dia mais satisfeito em ti. Feche os teus olhos. Estamos aqui, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Estamos aqui na tua presença nessa noite, realmente como barro, realmente como aquelas que se propuseram a se colocar diante dos pés do Senhor, para reconhecer que o nosso melhor será entregue. Não importa o que os outros vão pensar, não importa o que os outros vão dizer. Eu só quero me derramar diante dos seus pés. Assim como grandes exemplos da palavra de Deus, nós vemos grandes mulheres que chamaram a atenção de Jesus. E eu creio que hoje o Senhor, Ele está aqui. E você pode chamar a atenção dEle aí onde você está. E dizer: Senhor, eu te entrego. Eu derramo. Eu quebro o meu vaso. E me torno como um barro novamente. Para que o Senhor me molde. Para que o Senhor me restaure. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhada. Tu és muito mais
surpreenda. Eu entregarei tudo, eu lançarei tudo. Oh, te amarei como Deus que sabe me maravilhar. Oh, Santo Deus, quebra o maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Oh, Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derrame, derrame. Sobe o nível. Adore, adoradoras. Adore, adore, adore ao Senhor. Amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derrama esse amor, derrama esse amor sobre o Senhor nessa noite, derrama o seu louvor, derrama diante do trono da graça. Não tem nada a ver conosco, é tudo a ver com Ele nessa noite, é tudo a ver com Ele, como barro, Senhor. Muitas mulheres chegaram aqui já esmiuçadas, mas esse é o propósito. Eu não sei como você começou a sua semana, eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor é um Deus que honra a atitude do coração. O Senhor é um Deus que faz revista em nossos corações nessa noite. E eu quero, adoradora, te incentivar a criar expectativas nele. Não tem nada a ver conosco, é tudo a ver com Ele. Há uma atmosfera de cura, há uma atmosfera de renovo, porque eu creio no tempo do renovo. Fala para Ele no seu lugar: quebra o vaso, Senhor. Quebra o meu coração, quebra agora os meus sofismas, quebra agora as minhas questões, quebra agora a minha mentalidade humana, quebra, Senhor, a minha dor, quebra tudo aquilo que quer me impedir de me lançar totalmente aos seus pés. Quebra agora, Pai, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é limitado, tudo aquilo que é pequeno. Vai quebrando agora, Senhor, vai quebrando agora, porque eu quero me derramar, porque eu quero estar contigo, eu quero ter acesso à sala do trono, eu quero me prostrar, eu quero me jogar, eu quero ser tua, Senhor, eu quero ser tocada nessa noite. Vem me tocar, Senhor, toca-me, Senhor, toca-me. Oh, derrama.
abraço aí nessa pessoa maravilhosa que está do seu lado, nessa princesa, nessa rainha, nessa mulher de Deus tão linda. Vocês estão sempre tão lindas, né? Glória a Deus. Antes dos meninos descerem, eu quero agradecer, viu? Porque vocês estão aqui, o Ministério de Louvor, Ministério Fé Music, né? Ó, que bênção. Eles saíram do trabalho, né? E vieram aqui honrar ao Senhor, nos honrar. Então, nós somos gratas pelo que eles estão fazendo pelo Senhor e por nós. Amém? Quero agradecer aos irmãos também, que estão trabalhando no estacionamento. Nós temos irmãos, pais, pastores, trabalhando com as nossas crianças no Fé Kids. Então, nós estamos felizes porque a igreja está mobilizada para servir ao Senhor, né? Hoje é noite de adoração, é noite de entrega. Meu nome é pastora Janaína, para quem não me conhece, mas pode me chamar de Jana, né? E eu sou esposa do pastor Alberto, pastor presidente dessa igreja, e com muita honra nós recebemos, né, as filhas da casa, nós recebemos as nossas convidadas. Eu quero dizer que vocês são bem-vindas aqui. Amém? Nós amamos vocês, se sintam muito à vontade, porque essa casa é nossa, é onde nós nos reunimos para louvar ao Senhor, para aprender mais de Deus. Aproveite o que essa noite, o que Deus proporcionou, né, para a sua vida nessa noite. Eu tenho certeza que você não veio aqui por um acaso. Deus não é um Deus de acaso, Deus é um Deus de propósito. Então, se você acredita que há um propósito, você vai sair daqui ministrada com algo de Deus na sua vida, uma promessa, um direcionamento, aquilo que você precisa ouvir de Deus. Deus quer se manifestar, Ele quer falar. Então, vamos estar bem atentas e sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Não permita que nada te distraia. Você que veio aqui porque precisa ser tocada no seu físico, na sua alma, no seu psicológico. Você que precisa ser tocado no espiritual. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui com as mãos vazias. Porque o nosso Deus é galardoador. E embora nós não viemos buscar nada, nós viemos nos render, Ele sempre gosta de nos presentear, de nos abençoar. Amém? Eu quero dizer a todas vocês que uma vez por mês, a partir de hoje, nós vamos estar nos reunindo, né, mensalmente. Então, uma vez em cada mês, até dezembro, nós vamos estar fazendo este culto muito gostoso na presença do Pai. Qual vai ser o nosso compromisso? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: nós vamos ter este compromisso de estar aqui mensalmente. E vamos ter um outro compromisso, de trazer uma amiga. Porque esse lado vai ser ocupado. Aquele lado vai ser ocupado. Por quê? Porque Deus é um Deus de propósito. E o propósito de Deus é que preguemos o Evangelho a toda a gente, a todas as mulheres. Então, aqui também é um braço de evangelismo, né? O Senhor preparou esse momento para quê? Para que a gente convide as amigas. Amiga, vamos passar um tempo de qualidade na presença do Pai. Vamos buscar ao Senhor, vamos nos encher de Deus. Quer lugar melhor para se encher de Deus junto com a amiga? Olha para essa amiga aí. Se você não conhece a amiga, se apresenta. Fala o seu nome, sua idade, seu endereço. Brincadeira. Fica à vontade. Fala para ela de onde você veio, para onde você vai. Fala que ela está bonita. Né? Fala, você é bonita, mulher. Né? Isso. Faz aí essa recepção gostosa, calorosa para essa mulher que está do seu lado. Né? Se sinta bonita, se sinta amada, porque é o que nós somos. Amém? Então, mensalmente, nós vamos ter este culto até dezembro. E em dezembro, se preparem. Diga, em dezembro nos prepararemos. Porque em dezembro vamos ter uma grande festa aqui de encerramento de ano. Imagina como vai ser bombástico. Gostaram da recepção que a Carol e a Joyce prepararam para nós? Para tirar foto? Se tem uma coisa que a mulherada gosta, é tirar foto. Eu gosto de tirar foto, né? Enfim, então, se você não tirou na entrada, tira na saída, tira a hora que você quiser, mulher, menos na hora da palavra, em nome de Jesus. Amém? Mas tira uma fotinha ali,
representa, faz que você veio, e é isso aí, para a gente já animar outras amigas para estar aqui com a gente no mês que vem. Tá? Nós vamos ter também mensalmente uma mentoria que a Mi vai explicar. Quer explicar depois, Mi? Porque você tem a carta, né? A Mi vai explicar como vai funcionar, e vai ser tremendo isso aí também. Dia 3 vai ser a mentoria. Então, ela vai explicar como vai funcionar. E vai dar certo. Aí, Joyce, vai funcionar. A Joyce é a minha amiga pessoal, né? Nossa cabeleireira, né, Dirce? Pastora Dirce, cadê? Está por aí. E ela sempre sonhou, falando, Jana, a gente precisa fazer uma mentoria para essas mulheradas aí. E aí, ó, vai acontecer. De uma forma ou de outra, vai acontecer. Vamos abalar a Bragança Paulista. Aqui não é placa de religião. Aqui é a unidade do corpo, fazendo com que o Senhor Jesus seja reconhecido em Bragança e que o reino de Deus seja implantado na terra. Amém? Essa é a nossa visão, esse é o nosso desejo, de realmente salvar mulheres e ajudar as mulheres. Porque nós, mulheres, sabemos do nosso desafio de ser mulher, mãe, esposa, enfim, profissional. E a gente sabe que precisa uma da outra. Porque juntas nós vamos mais longe. Amém? Para quem não sabe, os dias de culto da nossa igreja é toda sexta-feira, a partir das 20 horas, né? E todo domingo, a partir das 19 horas. Então, vocês também, que não conhecem a nossa igreja, os nossos cultos, se quiserem, são convidados para estarem aqui cultuando conosco também, toda sexta-feira e aos domingos, às 19 horas. Mais alguma coisa, Mi? Acho que é isso. Então, é isso. Meninas, vamos receber a pastora Dirce. Cadê a pastora Dirce? Está aqui. Ai, meu Deus. Quando eu falo dela, gente. Te amo, viu, gatinha? Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja conosco, amém? Todas aí maravilhosas, como a Jana já disse, olha quanta mulher, hein? Alguém imaginava que tinha tanta mulher assim, gente? Glória a Deus! Glória a Deus! Parabéns por você que recebeu esse chamado que a Michele falou. Nós estamos sendo levantadas para pregar o Evangelho. Estamos sendo chamadas. Glória a Deus que você... Joyce! Que bom que você veio. Seja todas muito bem-vindas, você que veio a primeira vez. Fique à vontade, a casa é de vocês, vocês que estão nos assistindo. Somos mais que vencedoras, mais que abençoadas em Cristo Jesus. Você crê assim? Nós temos nossa vida transformada. Eu acredito nisso, você crê? Temos nossa vida transformada, porque nossa mente, nós temos uma mente de Cristo, uma mente renovada que transforma a nossa vida. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre finanças, dízimos e ofertas. Por favor, som, coloca aí para a gente Lucas 2:41. Eu estou naquela tradução NTLH, você tem? Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, próximo. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume, próximo. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Agora pula lá para o 46, por favor. Versículo 46. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Até aí. Outra tradução diz: não sabia que eu devia cuidar das coisas do meu pai? Vocês devem estar perguntando, o que esses versículos, o que essa passagem tem a ver com dízimo e oferta?
Quando a Leise colocou lá o cronograma no grupo, e eu vi que eu ia falar sobre finanças, eu orei a Deus e perguntei, Senhor, o que eu devo falar para as mulheres? O que o Senhor quer que eu fale para elas? E aí o Espírito Santo falou no meu coração, ele falou assim, meu povo tem ouvido muito sobre finanças, só que acredito que tem esquecido de 2 pontos. O primeiro é que os filhos que cuidam da casa do Pai. Jesus, com 12 anos, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha que cuidar das coisas do Pai. Ele estava na casa do Pai cuidando. Aí você pode pensar, mas é Jesus. Sim, é uma criança. Ele 100% homem, 100% Deus. Uma criança que já sabia que deveria cuidar das coisas do Pai. O segundo ponto é que o Senhor, ele prefere a obediência a sacrifícios. Será que nós temos obedecido a ordem de nosso Pai de cuidar da casa dele? Olha, nós, mulheres, cuidamos muito bem da nossa, não cuidamos? E o nosso Pai tem nos abençoado muito para que a gente faça isso muito bem feito. Mas a gente não pode se esquecer que são os filhos que cuidam da casa dele. Obediência. Lá em Lucas 6:46, coloca para nós, por favor. Diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Do momento que você diz que Deus, que Jesus é o Senhor da sua vida, nós temos que lembrar que nós temos que obedecer em tudo que Ele nos manda fazer. E assim, a gente sabe que Jesus, nós destacamos muito isso, é nosso Senhor e Salvador. Salvador é destacado, aí a gente gosta, é Salvador, e é lógico que Ele é nosso Salvador. Ele é mesmo nosso Salvador. Só que, e o antes? Meu Senhor e Salvador. Você declarou isso, que Ele é o seu Senhor e seu Salvador. Lá em Mateus 6:21 diz assim, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aonde tem estado o nosso coração? Será que nas coisas de Deus, como a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça? Ou será que está no mundo? Ou será que nós temos procurado mais as coisas do mundo do que as coisas do nosso Deus? Mateus 13:15 agora, por favor. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois a mente deste povo está fechada. Eles tamparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Se nós não estivéssemos com a nossa mente fechada, como eu falei agora há pouco, nós temos a mente de Cristo. Nós declaramos que não temos mais a mente fechada. Nossos ouvidos também estão abertos. Nossos olhos veem. No momento em que nós fizermos isso, no momento que nós conseguimos compreender o que está sendo dito, e está sendo dito toda sexta, todo domingo, pelo pastor, pelo nosso pastor, por outros irmãos, aqui nesse altar. Tanto testemunho está sendo contado, mas os nossos olhos estão fechados e os nossos ouvidos estão tampados. Quando isso acontecer, quando essas escamas dos nossos olhos caírem e quando os nossos ouvidos forem destampados, a palavra diz que Deus quer nos curar. Curar em toda área da nossa vida, na nossa vida financeira também. Põe o 23 agora para mim, Mateus 13 mesmo, versículo 23. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, uma 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Quando seus ouvidos se abrirem, quando sua mente se abrir, quando seus olhos se abrirem, olha o que acontece. A sua semente multiplica. Tudo que você coloca na mão do nosso Deus multiplica. Aí você pode pensar assim, mas eu não tenho nada, eu não trabalho. Eu estou na minha casa, eu não tenho nada. Ou o que eu tenho
É muito pouco, não dá. Eu não desamaria isso. A Joyce falou aqui para a gente, o primeiro dízimo dela, 25 centavos. Meus filhos também, eu lembro, eles ficavam muito felizes. O meu primeiro dízimo, eu tive vergonha. E eu já trabalhava. Mas eu ganhava pouquíssimo. E eu tinha vergonha. Eu falava, mas que diferença vai fazer isso? No reino de Deus, ele faz muita diferença. Marcos, põe para a gente, Marcos 6:38. Jesus perguntou, quantos pães você tem? Vamos ver. Os discípulos foram ver e disseram, temos 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus perguntou, aí Jesus pegou, 41, tá? Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Agora o 44. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Fala para mim, se há gente que está lá com 5 pães no meio... Aqui. Aqui. Vamos lá, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Eu vou dividir com vocês, será? Daria para nós, as pessoas que estão aqui. Mas esse menino, ele não olhou para isso. Ele estava ouvindo um Jesus que estava curando. Ele estava vendo um Jesus que estava sarando as pessoas que estavam ali. Como esse Jesus não podia multiplicar aquela quantidade? Ele acreditou nisso, quando ninguém acreditava. Eu acho que até riram da cara dele quando ele fez isso. Quando ele foi lá entregar os 5 pães e os 2 peixes. Assim como se alguém tivesse visto o meu dízimo quando eu comecei, talvez tivesse rido. Mas eu não parei de dizimar. E eu dou graças a Deus que a Michele dizimava, a Jana dizimava, porque isso manteve as portas da igreja abertas. E isso fez com que me alcançasse, Jesus me alcançasse. E através dos meus dízimos, alcançou a Joyce, alcançou a Fia, alcançou os outros irmãos que vieram depois. E os dízimos delas foram alcançando, cada uma que está aqui, cada um de vocês que dizimam e oferta, manteve as portas abertas da igreja para que todas nós fôssemos alcançadas. E tem muito mais a ser alcançado. Tem muitos aí querendo que a gente os alcance, precisando do Jesus que um dia nos salvou e que precisa salvar eles também. Mas quando você fizer isso, esse seu dízimo, essa sua oferta, faça com amor. Sempre com amor. Nunca, nunca faça por necessidade. Nunca faça por medo de não ir para o céu. Nunca faça por você achar assim, não, se eu não fizer, alguém vai falar alguma coisa. Não. Lembre-se sempre, o meu dízimo mantém as igrejas de porta aberta. Ele alcança pessoas. Através deles, muito mais pessoas virão à nossa igreja. Coloca para a gente, por favor, 2 de Crônicas 31, 5. 2 de Crônicas 31, 5. Logo que a ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente, repita comigo, generosamente. A melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel e de todos os outros produtos das suas plantações. Trouxeram também em grande quantidade a 10ª parte de tudo o que tinha. 6. Os que moravam em Israel e os moradores das outras cidades de Judá também trouxeram a 10ª parte dos seus touros e dos seus carneiros, e a 10ª parte de tudo o que tinha dedicado ao Senhor, seu Deus. E juntaram as coisas em grandes montões. Vai lá para o 10 agora, por favor, versículo 10. E o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer todas estas ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer e tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado o seu povo e por isso temos comido até demais.
quando você faz com generosidade, porque você lembra que o seu Deus te abençoa de tal maneira que você não pode deixar de abençoar a casa dele, porque você é filho. Nós somos filhas e somos nós que cuidamos da casa do nosso Pai. Somos nós, por obediência, por amor a Deus e aos irmãos que serão alcançados através desses dízimos e dessas ofertas. E porque quando nós fazemos isso, exercemos a fé. Malaquias 3 fala que você traga todos os tesouros e depois faça a prova de Deus. Eu nunca precisei fazer prova de Deus, Senhor. Eu não sei vocês. Porque Deus sempre me mostrou, não precisou fazer prova dele. Ele sempre supriu todas as minhas necessidades. Mas eu desafio vocês a fazer prova de Deus, se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Porque vocês vão ver, assim que vocês começarem a fazer isso constantemente, porque nada que você comece e para, acontece alguma coisa. A sua semente, não dá para você jogar sua semente e ir lá desenterrar e olhar, ela morre. Você tem que semear e ter fé, como o agricultor tem, que ela vai frutificar, porque ela frutifica. Lá em Efésios 11:6 diz assim, Hebreus 11:6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa o que procuram conhecê-lo melhor. Quando você obedece, quando você cuida da casa de Deus, Ele te abençoa cada vez mais, porque é isso que Ele faz quando a gente cuida da casa dEle. Ele sempre cuida de nós. Num livro de Max Lucado, Deus no Controle, tem uma frase que diz assim, gostei muito dessa frase: alimente seus medos e sua fé morrerá de fome. Alimente sua fé e seus medos morrerão. O grupo de louvor vai subir? Hoje, pessoal, alimente sua fé. Não tenha medo do que pode acontecer. Porque Deus sempre cuidou de tudo, sempre foi Ele, nunca foi o seu trabalho, nunca foi aquilo que você tinha, sempre foi Deus, como a Janaína disse aqui, é tudo dEle, tudo para Ele, tudo veio dEle e tudo volta para Ele. Somente confia e obedece, seja uma filha que cuida da casa do Senhor. Separa o seu melhor agora, nesse momento, se você não trouxe hoje, traga na sexta, traga no domingo, mas não deixe de exercer a sua fé e de abençoar a casa do Senhor. Separa teu melhor enquanto a gente vai cantar esse louvor. Joyce? Tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus.
noite, mulheres. Vamos nos colocar em pé. Estendem as suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada oferta que foi entregue nesta noite. Nós liberamos e profetizamos um divisor de águas sobre a vida de cada empreendedora, cada dona de casa, cada mulher que trouxe o seu melhor, que ofertou, que semeou. Em nome de Jesus, nós profetizamos que essas mulheres irão testemunhar as grandes coisas que o Senhor irá fazer em nosso meio, através daquilo que elas ofertaram e entregaram ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, molda, Senhor, molda a nossa área financeira, econômica e material, e profetizamos grandes coisas acontecendo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Curve sua cabeça, só mais um minutinho. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidas como tuas filhas, Senhor. Obrigada pela tua presença, obrigada porque a tua palavra já foi ministrada e eu tenho certeza que ela está produzindo frutos no coração de cada um. Que em nome de Jesus o teu Espírito se faça presente, a tua palavra seja o martelo que esmiuça a penha. Senhor, nós somos vasos de barro, assim como temos orado durante esta reunião. Mas nós sabemos que mesmo sendo tão frágeis, o teu Espírito é capaz de, através das nossas vidas, fazer grandes coisas, grandes milagres, grandes sinais. Que o Senhor se manifeste de maneira poderosa através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, filhas amadas do Senhor. Você pode se sentar. Pode se sentar, aquieta o seu coração aí. Estou muito feliz de ver vocês aqui, muito feliz de ver essa quantidade de mulheres aqui reunidas. Quando nós colocamos esse projeto, né, primeiro diante de Deus, a oração foi, Senhor, se houver 4, 5, 10 mulheres que sejam tocadas pelo Senhor, que possam estar ali presentes. Eu estarei ali, nós estaremos ali. Mas que surpresa boa ter essa quantidade de mulheres aqui. Muito feliz por ter vocês. Amém? Amém? O tema, como já estamos falando na oração, como vocês viram no banner, enfim, está gravado aí, ó, como barro nas mãos do oleiro, né? Como barro nas mãos do oleiro. Então, hoje, nessa primeira ministração, neste primeiro culto, nós vamos trazer essa palavra. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga, mulher, você é barro nas mãos do oleiro. Mulher, barro tem custo baixo, mas o vaso pronto tem um valor muito alto. Então, se deixa ser moldada, amém? Para que nosso valor aumente ainda mais. Nós temos muito valor e será aumentado para a glória do Senhor. É isso aí, mulherada. Amém. Eu só vou colocar isso aqui para cá, porque o som aqui dá ou não? Dá? Ah, vai, irmã. Vai assim mesmo. É porque senão eu vou ficar virada, né? E não vai dar. Vamos lá. Abra a Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. E a Dirce é tão bonitinha, ela fala assim, quietinha, no lugar, assim, com a mãozinha. E eu já fico aqui, ó. Né? Então, melhor vir para cá, porque senão... Jeremias 18, versículo a partir do 1. A palavra diz assim, o Senhor me disse, desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro,
conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Troca a tradução para mim, por favor. NVI ou Almeida. Obrigada. Conseguiu? Não tem? Almeida. Ou eu leio aqui. Eu vou ler aqui a minha tradução. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção da sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a obra de barro? E indaga o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu gostaria de destacar aqui o versículo de número 4. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. Algumas traduções diz quebrou-se. É esse ponto que eu quero destacar aqui nessa ministração. Eu não sei vocês, mas eu já me quebrei algumas vezes. Eu não sei vocês, mas eu já me estraguei algumas vezes. Eu não sei vocês, mas o vaso que estava sendo formado ali, teve alguns momentos que foi desfeito e o Senhor teve que começar a obra de novo. E sabe o que é importante nisso? Que nós precisamos estar totalmente rendidos ao Senhor para que Ele nos refaça. Por isso foi escolhido esse tema. Mulheres que precisam estar nas mãos de Deus para serem refeitas, transformadas, moldadas, quantas vezes forem necessárias. Nós não somos donas da razão. Nós não temos aqui ninguém que pode dizer porque eu sou um vaso pronto do Senhor. Não. Todas nós estamos em construção. Todas nós estamos num processo de moldagem. Quando esse tema foi definido, eu fui estudar como era o processo de moldagem do vaso, como que era o processo de confecção do vaso. Primeira etapa, é preciso retirar o barro lá do mais profundo do solo. Não é um barro superficial, é necessário cavar para achar o barro. Achou o barro, o oleiro leva até a sua olaria, né? Até a sua área lá de artesania. E aí ele começa a separação das impurezas. Ele começa a tirar as raízes, ele começa a tirar as pedras daquele barro que foi extraído do profundo da terra. Depois que ele tira essas impurezas, ele começa a pisar o barro. Nesse processo de pisar o barro, ele é um processo que é realizado para amaciar, para deixar o barro maleável. Depois, oi, Manu, você vai pregar com a tia? Vem então. Vem então. Fala oi para a igreja. Fala, oi, gente. Oi, gente. Fala, ouve a palavra. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Depois, o barro, ele é pisado. Gente, nós estamos num culto de mulheres, né? Sabemos como funcionam as crianças, então vamos ficar na paz, né? Depois o oleiro começa a pisar no barro, e nesse processo o barro começa a ficar maleável. Somente depois ele leva esse processo para a roda, e na roda ele começa com as suas mãos a moldar o vaso. Um ponto importante, não é de fora para dentro, é de dentro para fora.
E ali ainda, na roda, de dentro para fora, muitas vezes pequenas pedrinhas, pequenas mesmo, é encontrado que faz com que o vaso se quebre, o vaso se estrague. Depois que ele consegue moldar esse vaso, ele deixa um tempo guardado, secando. E por último, é o processo mais crítico, ele manda para o forno. Aquece a fornalha e manda esse vaso para o forno. Quanto maior o tempo de forno, mais resistente o vaso fica. Se nós formos olhar esse processo todo, a gente vê a perfeição do que Deus é, né? Ele olha para nós e diz, vocês são vasos de barro. Vocês são vasos de barro e eu, quantas vezes quiser, quantas vezes for necessário, vou moldar vocês de acordo com a minha vontade. A palavra de Deus diz que Deus usa vasos de honra. E se Ele usa os vasos de honra, existem os vasos de desonra. Nós mulheres, queremos ser os vasos de honra do Senhor, amém? Honra para o Senhor, amém? Nós queremos muitas vezes receber a unção, transbordar da unção, mas muitas vezes nem no processo completo da confecção do vaso ainda passamos. Então, mulher, como barro nas mãos do oleiro, assim precisamos ser. Olha quanto processo foi necessário para finalizar a confecção de um barro. E assim como eu orei no início, o barro, se você for comprar ele tem um X valor. Mas um vaso pronto, confeccionado, que passa por todo esse processo, ele tem um valor muito mais alto. E somente depois de todo o processo passado, é que pode-se colocar azeite dentro dele. Amém? Então, se nós estamos orando pela unção de Deus, por derramar, por transbordar da graça, da misericórdia de Deus, nós precisamos ser maleáveis. Nós precisamos ser pessoas que permitem ser moldados por Deus. E eu não estou aqui para falar para vocês que isso é um processo fácil. Eu não estou aqui também para falar para vocês que eu estou pronta. Não, porque como eu disse, eu fui quebrada algumas vezes. Eu precisei ser quebrada algumas vezes. Por quê? Porque esse é o processo que Deus vai nos tornar mansos e humildes. E de repente, tem uma pedrinha escondida lá, tem raízes escondidas, raiz de amargura, raiz de inveja, raiz de ciúmes, raiz de orgulho, raiz que precisam ser retiradas pelo oleiro para que o barro possa ser formado. Pedras que precisam ser retiradas pelas mãos do oleiro para que o vaso possa ser formado. Eu falei isso quando eu apresentei o projeto aqui, a Dirce destacou aqui também. Eu sinto de verdade, no meu coração, que Deus está chamando mulheres para edificação. Sabe por quê? Porque, mulheres, vocês são educadoras. Mulheres, vocês são líderes da sua casa. Mulheres, onde vocês estão, vocês se destacam como pessoas que fazem a diferença. Seja cozinhando, seja lavando, seja cuidando de uma criança, seja ensinando, seja em qualquer área que for. Nós falamos a respeito da questão da mentoria na primeira reunião lá. E nós sabemos, nós podemos tornar o nosso mundo melhor. Nós podemos fazer a diferença à nossa volta. A começar pela nossa casa. Porque é primeiro em nós e depois através de nós. Primeiro no nosso coração e depois no coração das pessoas que estão ao nosso redor. Existe o transbordo quando você está cheia. Entende isso? O transbordo só acontece quando você está cheia. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, como nós vamos ministrar, como nós vamos mentorear, como nós vamos ensinar a palavra, se o nosso coração não está cheio da palavra de Deus? Se o nosso coração não está cheio daquilo que Deus quer sobre as nossas vidas. Amém?
nós temos que nos permitir ser vasos na mão do oleiro. Eu falei o outro dia, vou repetir aqui. Se nós nos posicionarmos, quanta diferença vai acontecer à nossa volta. Essa reunião só está acontecendo porque nós nos posicionamos. Certo, Janina? Só está acontecendo porque nós nos posicionamos. Se não houvesse um posicionamento, cada um estaria na sua casa, cada um estaria fazendo suas atividades, seus afazeres. E, inclusive, eu quero destacar aqui, mulheres, que eu sei que a maior parte de vocês trabalham fora, cuida da casa, dos filhos. Eu quero destacar aqui que Deus vai honrar você quando você se dispor a buscá-lo mesmo quando você não tem tempo. Quando você se dispor a buscar, mesmo quando a sua vida está corrida. Quando você se dispõe a buscar, mesmo quando você não sabe o que fazer, né? Mas entenda uma coisa, nada do que fizermos vai ser suficiente ao Senhor. Ele nos quer do jeito que nós estamos. E Ele é o responsável por fazer todo o processo em nossas vidas. Entendem isso? Ele é o oleiro responsável por fazer todo o processo nas nossas vidas. Ele é o oleiro responsável por tirar a impureza que está em nosso coração, por arrancar as pedras que estão em nosso coração, por arrancar as raízes que estão em nosso coração. Nós só precisamos nos entregar. Nós só precisamos nos deixar ser moldadas. Nós só precisamos falar, Senhor, eu não quero mais nada além da Tua presença. Eu não quero mais nada além da Tua palavra na minha vida. Eu não quero mais nada além de Te buscar, além de Te servir, além de Te honrar. Aonde quer que eu esteja, Senhor, eu vou trazer o prenúncio da Tua palavra. Aonde quer que eu esteja, eu vou anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo. Aonde quer que eu esteja, eu vou ser uma mulher posicionada no Senhor. Entenda que existe uma diferença de ser uma mulher posicionada no modismo, de ser uma mulher posicionada no que o mundo dita como regra, de ser uma mulher posicionada no que o mundo deseja das mulheres. Por exemplo, eu já contei aqui para vocês, eu fui líder de uma grande empresa, fui gerente de qualidade de uma grande empresa. E o que se ensina a respeito de liderança nas empresas? O empoderamento da mulher, o crescimento da mulher, a liderança da mulher. É bom? Claro que é. O aprendizado é ótimo. Mas a verdade é que nós precisamos estar derramadas aos pés do Senhor. Mas a verdade é que nós precisamos ser mansas e humildes, assim como Jesus foi. Mas a verdade é que a nossa delicadeza, a maneira como nós falamos, ensinamos, é o que faz a diferença. Nós não podemos querer tomar o lugar do homem. Nós temos que entender qual é o nosso lugar. Nós vamos praticar a liderança sim, nós vamos, se for necessário, assumir cargos de liderança sim, mas da maneira correta, como uma mulher posicionada no Senhor. Como uma mulher que está posicionada nas mãos do oleiro. Como eu falei para vocês, eu já precisei ser quebrada algumas vezes. Sabe como acontece esse processo de quebra? Eu nunca contei isso aqui, eu vou contar agora, tá? A maior parte de vocês conhece a minha história de adoção, certo? A maior parte. Quem não conhece depois, tem outra ministração que eu conto, né? Ou então me procure que eu conto. Conhece o processo de adoção. Está no YouTube. Está no YouTube. Mas eu vou contar uma coisa para vocês no momento que eu briguei com Deus. Briguei mesmo. Briguei com Deus. Como pode o vaso brigar com Deus, né? Como pode um vaso ir para Deus e afrontá-lo, questionar a sua obra? Nós precisamos entender. Se Ele está fazendo algo, é porque esse é o propósito dEle sobre as nossas vidas. Bom, vocês conhecem a história da questão da adoção. Mas eu creio num Deus do impossível, certo? Eu creio num Deus que opera milagres, certo? Logo, eu estava orando por um milagre da parte de Deus. Logo, por muitos anos, eu orei por um milagre da parte de Deus. Que milagre? Milagre para que eu tivesse filhos biológicos. Eu orei.
E quando, depois já do processo de adoção, a Amanda e a Renata estão aqui, já havia o processo de adoção, mesmo assim, eu continuei cobrando a Deus. Deus, o Senhor é Deus do impossível, eu acredito. E eu fazia a seguinte oração: eu consagro ao Senhor o meu ventre, eu consagro ao Senhor o meu útero, eu consagro para que o Senhor gere em mim o teu querer. Várias vezes fiz esta oração. E eu me lembro de um certo dia eu comecei a questionar: por que, Deus? Por que o Senhor não faz? Se eu acredito que o Senhor pode, por que o Senhor não faz? Eu não sei se alguém aqui, para a Manice, eu contei uma vez, numa situação que a gente estava falando. Eu não sei se alguém aqui já orou, já confrontou a Deus dessa forma. Mas quem somos nós, gente? Somos vasos de barro, somos barro. Nós precisamos simplesmente nos entregar à sua soberana vontade. E questionando a Deus por muitas vezes, até que um certo dia eu fui para a luta. Senhor, por que o Senhor não faz? Eu quero a tua resposta. Eu acredito que o Senhor opera o impossível e não recebi a resposta dessa oração. O que Deus falou ao meu coração de uma maneira muito forte, e eu quero que vocês entendam isso. Quando nós consagramos algo a Deus, é dele, e ele faz o que ele quer. E a resposta que eu tive de Deus foi essa: você não consagrou o seu útero a mim? Se você consagrou, é meu. E eu faço o que eu quero. É forte, não é? Alguém aqui já fez oração de consagração a Deus? Senhor, eu me consagro a Ti, eu me rendo aos Teus pés. Se você está se consagrando a Deus e rendendo a Ele, e se rendendo aos seus pés, se prepare. Você vai ser amaciada, porque o oleiro precisa pisar para amaciar o barro. Se prepare, porque você vai entrar no tempo de espera. Se prepare, porque você vai entrar na roda. E de dentro para fora, Ele vai, com as suas mãos, te moldar. Você entende que é com as mãos de Deus? As próprias mãos de Deus. Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. Só que quando Ele está começando a obra na nossa vida, o que nós fazemos muitas vezes? Saímos correndo, fugimos, não queremos mais. Paramos por críticas, paramos muitas vezes até por elogios, paramos porque achamos que o que queremos, o que achamos é o que está correto. De novo, vou repetir o que a Janaína falou na oração: tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Todo louvor, toda honra, toda glória tem que ser dada a ele. Não importa o momento na sua vida que você esteja passando. Amém? Voltando ao que eu falei, consagrei ao Senhor e Ele me responde: se você consagrou, é meu e eu faço o que eu quero. Quando isso aconteceu, deu um start. Eu falei: não posso questionar a Deus, porque este realmente é o propósito dEle para a minha vida. Aí, se eu for perguntar para você, qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o sonho de Deus para a sua vida? O que Ele quer para você? Você sabe? Eu diria que muitos não sabem. Sabe por quê? Porque não se rendeu aos pés do Senhor. Porque não se entregou completamente ao Senhor. A maior parte não sabe porque não se rendeu ao Senhor. Gente, como eu disse, eu não estou aqui para falar para vocês que é um processo fácil, não é? E eu tenho certeza que eu fui quebrada algumas vezes, eu poderia contar outras histórias aqui, mas eu tenho certeza que eu vou precisar ser quebrada outras vezes. Entendeu? Sabe por quê? Porque o nosso ego, muitas vezes, não permite a ação de Deus. Porque os nossos achos, muitas vezes, não permitem a ação de Deus. Porque as nossas crenças, muitas vezes, não permitem a ação de Deus. Porque aquilo que pensamos a respeito das outras pessoas, muitas vezes, não permite a ação de Deus. Nós precisamos nos entregar como barro nas mãos do oleiro e ir permitindo que Ele nos molde. Nos entregando completamente. Gente, por que Ele usa barro e não vidro? Ele poderia fazer um vaso de vidro, não poderia? Poderia fazer um vaso de aço, não poderia?
Sim ou não? Sim. Mas por que o barro? Por que o barro? O vidro, se quebrar, sai ferindo todo mundo. Sai riscando todo mundo, sai sangrando todo mundo. O aço, se quebrar, também vai machucar, também vai ferir. O barro não. O barro ele é maleável. O barro que está entregue aos pés do oleiro. Entende isso? O barro que está entregue nas mãos do oleiro. O fato de nós estarmos na mão de Deus não significa que nós não iremos nos quebrar. Você entende isso? Então entenda. Em algum momento você vai se quebrar. Eu tenho certeza que você já pensou, ixi, já me quebrei. Já me quebrei, já algumas vezes. Né? Mas eu pergunto, mesmo tendo se quebrado, mesmo tendo começado a obra de novo, você ainda pode se quebrar. Por situações, pensamentos, sentimentos. Entre o vaso e o barro, existe a ação transformadora do oleiro. É importante a gente entender isso. É Ele quem transforma as nossas vidas. É Ele quem toca as nossas vidas. A ação é dele. Eu já expliquei as etapas da confecção do barro. Se tornar um vaso que o Senhor pode encher, fazer transbordar, é um processo dolorido. É um processo que vai fazer que doa algumas coisas em nós. Mas mesmo doendo, a gente precisa confiar. Mesmo doendo, nós precisamos nos entregar. Mesmo doendo, nós precisamos entender que quebrado ou inteiro, nós continuamos na mão do oleiro. Quebrado ou inteiro, é Ele que faz por nós. Quebrado ou inteiro, nós precisamos estar diante da sua presença. Uma coisa, gente, muitas de nós, eu não falei que eu estava confrontando a Deus, brigando com Deus? E eu tenho certeza que muitas aqui estão neste mesmo processo. O Senhor está falando, minha filha, vem para junto de mim. E o que você faz? Corre. O Senhor está ministrando, minha filha, eu te quero junto de mim. E o que você faz? Se afasta. Minha filha, eu quero você na minha presença. O que você faz? Sai correndo para fazer as atividades que você precisa fazer. Não tem nenhum problema nisso, tá bom, gente? Não existe nenhum problema. Nós temos Marta, nós temos Maria, né? Nós temos as duas. E o Senhor ama as duas. Ama quem está ali buscando, mas quem está também dando as suas mãos para ajudar a sua casa, ajudar as pessoas ao seu redor. Você tem confrontado a Deus, mas eu vou te dar uma notícia, que eu ouvi, peguei e vou repassar. Você vai perder. Entendeu? Está brigando com Deus? Você vai perder. Não importa quanto tempo demore, você vai perder e vai precisar se entregar ali aos pés do Senhor. Não importa aonde você vá. Sabe Davi falando? Senhor, se eu for para o mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu subir aos mais altos montes, lá também o Senhor está. Sabe fugitivo de Deus? Que eu falei a última vez que eu ministrei, que tem pessoas que são fugitivas de Deus. Você vai perder. O Senhor vai te achar aonde quer que você esteja. Então, sabe o que é mais fácil? Entra no processo, deixa Ele te moldar, deixa Ele transformar a sua vida, deixa Ele agir no teu coração. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Tem pessoas aqui que são amigas, que são parentes, enfim. Tem pessoas aqui que se conhecem muito bem. Mas exatamente o que está dentro do seu coração, exatamente o quanto dói algumas coisas no seu coração, só Ele sabe. Algumas dores só Ele conhece. Algumas dores só Ele entende. Quantas vezes eu me coloquei diante de Deus e falei, Deus, só o Senhor vê isso aqui. E que bom que só Ele vê, sabe por quê? Porque senão haveria julgamento, mais julgamentos. Senão haveria críticas.
Mas o meu Pai, que conhece o meu coração, que me vê no secreto, que conhece todas as minhas dores, todos os meus anseios, todas as minhas preocupações, o meu Pai, que me vê no secreto, Ele estende suas mãos e fala: vem, filha, vem, filha. Eu gostaria de falar isso para vocês. O Senhor está com as suas mãos estendidas, falando: filha, vem. Entra no processo, entra. Eu não estou falando aqui de perfeição, gente. Não existe ninguém perfeito aqui. A Janaína não é perfeita, eu não sou perfeita. Não tem ninguém perfeito. Ninguém na face da terra é perfeito. Ai, aquelas pastoras, aqueles pastores que têm um nome muito conhecido, que bênção são, ministram poderosamente, são usados poderosamente nas mãos de Deus, mas não são perfeitos. Não. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus não procura pessoas da perfeição. Deus procura pessoas da correção. Pessoas que se dispõem a colocar a sua vida diante do seu altar e dizer: Senhor, estou errada, corrige. Senhor, errei, falhei, quebrei de novo, molda. Senhor, eu estou aqui diante dos teus pés e quero a minha vida transformada. Quero a minha vida tocada. Quero toda a minha casa aos teus pés. Será que você pode falar: eu e minha casa servimos ao Senhor de verdade? Porque assim, se você se posicionar como uma mulher que está debaixo da proteção do Senhor, se você se posicionar como uma mulher que está escondida em Deus, a gente conhece, né, Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente descansará. Você é uma mulher que está no esconderijo do Deus Altíssimo, debaixo da sombra dele, ansiando pela sua proteção, pelo seu toque, porque se você estiver escondido em Deus, a sua volta vai ser transformada, a sua volta vai ser tocada, o seu marido vai ser tocado, os seus filhos vão ser tocados. Por que eu acredito que existe um movimento, um mover sobre a vida das mulheres? Como eu disse, mulher educa, mulher ensina, mulher posicionada posiciona a sua casa, a sua família. Pode olhar para uma casa que não tem uma mulher presente lá, é um ambiente triste. A mulher traz alegria para aquele ambiente, ela traz a flor, ela traz a decoração, ela traz a cor. Essa é sua função. A última vez que eu ministrei, no Dia das Mães, eu acredito, eu falei a respeito da missão de ser mãe. Gente, isso é extremamente importante. A missão de ser mãe. Gente, eu como mãe, erro, falho, cometo alguns desvios, mas eu tenho um entendimento claro do que a palavra de Deus diz. Ensina a criança no caminho, não é o caminho, é no caminho em que ela deve andar, porque ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Por que eu estou ressaltando aqui no caminho? Porque ensinar o caminho é diferente de ensinar no caminho. Ensinar o caminho, você fala assim: Débora, esse é o caminho, ó, pode seguir. Ó, aquele caminho, segue. Ensinar no caminho é pegar nas mãos e caminhar junto. Débora, nós vamos andar neste caminho, porque este caminho é o melhor. Entende? Então, mulheres, é isso que Deus entregou nas suas mãos. Eu não sei se você entende o quão importante é isso. O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. A Bíblia diz que haverá dias difíceis. Você está preparando seu filho para isso? Você está preparando seu filho para os dias difíceis? Ou você está só: filhinho lindo, seu cabelo, que fofo. Eu falo para a Amanda e para a Renata: vocês precisam se posicionar, porque daqui para frente, um dia é pior do que o outro. E vocês precisam, como cristãos, estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, não ser levado por todo o vento de doutrina. Então, ensina no caminho, pega nas mãos e vai levando junto. Pega nas mãos e vai levando junto para a presença de Deus. Amém? Para encerrar, vou ler a última vez aqui. Eu vou ler o versículo 3.
Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele concentrado na confecção da sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. É de acordo com o nosso desejo? Gente, nós queremos tantas coisas. Ixi, ai de nós. Nós queremos tantas coisas. Nós queremos o mundo aos nossos pés. Não é? Mas o que Deus quer para nós? O que Deus quer? O que Deus quer do seu coração? O que Deus quer da sua vida? Nós vamos para debaixo das mãos do oleiro, do cuidado do oleiro, da proteção do oleiro. Nós vamos para debaixo daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Amém? Como a Janaína já falou, a gente vai ter culto aqui uma vez por mês. Nós precisamos ser participantes desse processo. E nós vamos ter o processo de mentoria. Eu tenho formação em mentoring e tenho formação em coach. A Janaína é psicóloga, então a gente vai usar o conhecimento teórico que a gente tem para aplicar. Mas, conhecimento teórico, de nada adianta se nós não estivermos debaixo da vontade de Deus, debaixo daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Então, eu gostaria de pedir para que vocês orassem a respeito disso. Nós vamos cadastrar as pessoas que vão participar do mentor. Por quê? Porque a intenção é trazer pessoas de fora para isso. Tá bom? Para o processo de mentoria. E é o começo. E todo começo precisa ser lapidado, né? Todo começo precisa ser cuidado, precisa ser lapidado mesmo, essa é a palavra correta, para que possa gerar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém? O que eu oriento vocês é que vocês entrem debaixo das mãos de Deus. Você pode se colocar em pé? Eu não sei se você entendeu a ministração no seu contexto, mas, para resumir, se você já se quebrou, se coloca nas mãos de Deus, porque Ele pode te moldar e te refazer. Se você ainda não se quebrou, esse processo vai acontecer, porque as impurezas precisam ser retiradas. Porque aquilo que não agrada o oleiro, que não agrada ao Senhor, precisa ser retirado. Amém? Como eu expliquei no processo de moldagem do vaso, as mãos do oleiro faz a pressão de dentro para fora. No seu coração, o Senhor estará ministrando. Entenda que é o Senhor que estará ministrando. Sabe quando você ouve alguém falar aqui no púlpito? Eu senti no meu coração, o Senhor falou ao meu coração, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Ele faz isso quando você se dispõe a questionar a Deus. Na questão que eu contei aqui, até mesmo num confronto com Deus, eu comecei a questionar, por que, Senhor, o Senhor não faz? Eu acredito que o Senhor é Deus do impossível, que o Senhor é Deus de milagres. E a resposta dele me foi dada para que eu pudesse entender qual era a sua vontade. Você não sabe qual é a vontade de Deus? Entra no processo. Você não conhece a vontade de Deus? Entra no processo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento e começasse a dizer para Deus, Senhor, eu tenho lutado contra o Senhor. Eu tenho lutado contra a sua vontade. Eu tenho muitas vezes, Senhor, fugido daquilo que o Senhor tem reservado para mim, do teu propósito para a minha vida. Mas eu não quero mais agir dessa forma, Pai. Eu quero te honrar, eu quero te buscar, eu quero me submeter às tuas mãos. Eu quero me submeter à tua vontade. Eu quero me submeter àquilo que o Senhor tem. Como barro nas mãos do oleiro, eu me entrego neste momento. Que eu me torne maleável, Senhor. Que eu me torne uma pessoa, a pessoa que o Senhor deseja para a minha vida. Que eu me torne, Pai, a cada dia
uma mulher mais cheia de Ti, uma mulher mais cheia do Teu Espírito, que eu possa transbordar de óleo fresco, de óleo novo, porque me permiti ser moldada pelo Senhor, porque me coloquei à brecha para buscar a Tua presença, pela minha casa, pela minha família, porque me coloquei à brecha, Senhor, para buscar o Teu cuidado, o Teu amor. Eu quero o que o Senhor quer para mim, Pai. Eu quero a Tua presença, eu quero a Tua vontade, eu quero a unção nova do Senhor. Senhor, vem nos encher, vem nos encher. Comece a dizer ao Senhor, abra o seu coração, feche seus olhos, se derrame diante da presença do nosso Pai. Se coloca debaixo das suas mãos, se coloca debaixo da sua proteção, da sua vontade. Vai enchendo, Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Declare a Ele. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, Como barro, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. oh Senhor. Tantas coisas tentam nos afastar da Tua presença, tantas coisas tentam nos levar para longe de Ti, mas o Teu amor nos atrai, Senhor, a Tua presença nos atrai. É para Ti que corremos, Pai, quando tudo não está bem no nosso coração. É para o Senhor que corremos quando temos incertezas, preocupações, angústias. Oh Senhor, enche as nossas vidas. Faça de novo de acordo com a Tua vontade, Pai. Que entremos no processo de acordo com a Tua vontade, Deus. Eu quero Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu não sei vocês, mas o que eu quero é a presença de Deus, amém? Então vamos juntos entrar nesse mover, vamos juntas nos derramar na sua presença. Eu gostaria que você orasse por alguém que está do seu lado. Se não tiver ninguém aí do seu lado, procure alguém. Mas ore para que o Senhor cumpra sobre a vida dessa pessoa o propósito, o mover, que
Que exista sobre a vida dessa pessoa a unção nova. Que exista sobre a vida dessa pessoa o moldar de Deus. O moldar de Deus. A ação soberana do Senhor. A ação soberana daquilo que Deus quer. Do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Oh Pai, aqui estão mulheres buscando vidas aqui. Aqui estão mulheres que estão buscando pela Tua face. Em nome de Jesus eu quero te pedir, Pai. Haja, toca a vida de cada um. Em nome de Jesus, que exista, Senhor, a unção bendita do Senhor. Que exista o quebrar do jugo. Que exista em nome de Jesus a retirada de toda amargura. Que exista em nome de Jesus a retirada de todo sentimento que contraria a Tua palavra. A retirada de toda raiz de amargura, de toda raiz de inveja, de todo ciúme, de todo orgulho. Que exista em nome de Jesus a retirada daquilo que é impureza e não permite que o vaso seja moldado de acordo com a Tua vontade. Oh Espírito Santo de Deus, vai se movendo, vai tocando vidas, vai ministrando ao coração de cada um. A obra é Tua, Senhor. É o Senhor quem faz, é pelo Teu propósito, é pelo Teu querer. Nós te agradecemos, Deus, porque a Tua bondade, a Tua fidelidade nos acompanharão por todos os dias da nossa vida. Permaneceremos buscando ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom e que as Suas misericórdias duram para sempre sobre as nossas vidas. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Colocamos diante de Ti, Senhor, os filhos, os maridos. Nós cremos em nome de Jesus que existe a manifestação do Senhor, que existe a quebra de todo jugo. Nós cremos em nome de Jesus que existe mais do Senhor sendo derramado, mais do Senhor sendo derramado, mais da Tua presença, mais da Tua glória, mais da Tua graça, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos e te honramos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é. Diga assim: Senhor, eu entrego tudo a Ti, minha casa, minha família, meu coração, meus anseios, e decido entrar no processo e confiar em Ti. Amém? Vamos entrar no processo e confiar no Senhor? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Que você vá para sua casa abençoada, na certeza de que o Senhor é por você. E aonde você colocar os seus pés, o Senhor lhe dará por possessão. Crê nessa promessa? Entra na sua casa como uma mulher posicionada. Coloca os pés e ela fala: é território do Senhor, porque aqui está uma filha de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vá para casa abençoada.